Olá, estou passando para deixar uma mensagem para você nesse círculo de oração das quartas-feiras, quando nós estamos cultuando ao Senhor nos lares. Eu quero trazer uma mensagem para você que tem como tema o louvor a Deus, não é? O louvor a Deus. Como é bom louvarmos ao Senhor. E quero trazer algumas características do verdadeiro louvor, E quero que você me acompanhe, conforme está na tela, alguns textos que vamos tirar do Salmo 107. Primeiramente, eu quero destacar esse primeiro versículo. Esse primeiro versículo, ele dá o tom de todo o Salmo. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Esse refrão ele vai se repetindo várias vezes nesse salmo, marcando, então, segmentos do salmo, onde o salmista, inspirado por Deus, ele nos ensina que devemos louvar ao Senhor, porque o Senhor é bom. E ele mostra vários aspectos dessa bondade do Senhor. O verdadeiro louvor, então, vai estar baseado num trecho do Salmo 107. Essa mensagem eu queria compartilhar com você. O trecho do Salmo 107, que vai do versículo 1 ao versículo de número 7, diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem, famintos e sedentos. A sua alma neles desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. E os levou por caminhos direitos para irem a uma cidade de habitação. Esse primeiro trecho, nós queremos agora comentar com você alguns aspectos relacionados ao verdadeiro louvor. O Salmo começa com essa expressão, louvai ao Senhor. Esse é o desejo de Deus. Nós fomos feitos e criados por Deus exatamente para isso. O homem só será feliz quando ele estiver realizando aquilo para o qual ele foi criado. Então, no manual, não é? Quando nós compramos algum equipamento, nós temos que ler o manual, não é, de operação. No manual de operação do ser humano está lá escrito, finalidade, louvar ao Senhor. E nós devemos louvar ao Senhor, conforme o salmista nos diz, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua benignidade. E ele diz logo a seguir, digam-no remidos do Senhor. Ou seja, esse é um privilégio que deve sair dos lábios dos gemidos do Senhor. São os gemidos do Senhor que têm esse privilégio de dizer ao Senhor como Ele é bom, de louvá-lo. Esses gemidos foram aqueles que foram retirados do controle, do domínio dos inimigos. Ele faz aqui uma lembrança histórica do povo de Israel, quando esteve nas mãos dos egípcios, né, dominado por Faraó. Também esse povo de Israel passou por outros momentos muito difíceis e o Senhor os livrou, como na própria Babilônia, onde eles foram também dominados. E tem a ver conosco no dia de hoje, quando nós estamos sob domínio, nossa vida está no controle do pecado. O Senhor, Ele vem, nos redime, nos liberta, nos congrega, nos forma uma congregação de todos os lugares do mundo, onde você estiver.
Onde há um ser humano, no Oriente, no Ocidente, no Norte, no Sul, o Senhor quer trazer e congregar para que possam juntos louvar ao Senhor e não andar desgarrados por caminhos solitários, vidas solitárias. Tá? Quer trazer esse povo para o adorar e morar em uma cidade preparada para eles. O Salmo continua dizendo: famintos, sedentos, a alma já desfalecendo. Uma vida sem Deus, uma vida que não louva ao Senhor é assim, é uma vida insaciável, buscando nas coisas, no sucesso, algo que possa dessedentar a sua alma. E clamaram ao Senhor. Essa é outra marca desse salmo. Quando a situação está difícil, quando as pessoas percebem que não tem escapatória, aí eles levantam o olhar para os céus e clamaram ao Senhor na sua angústia. Isso aconteceu várias vezes na história de Israel. Clamam ao Senhor na hora da angústia. Por isso que muitos dizem que as dores dessa vida são instrumento de bênçãos, porque é nesse momento de dor, de angústia, que nós nos lembramos que precisamos de Deus. E clamaram ao Senhor na sua angústia. O Senhor, o que fez? Com a sua bondade, com a sua misericórdia, os livrou das suas dificuldades e os conduziu por o caminho certo, o caminho da salvação, para que possam chegar à cidade onde Ele preparou, uma cidade onde vão ser felizes para sempre. Dando continuidade, nós vamos ler mais um trecho desse Salmo 107. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, portanto, lhes abateu o coração com o trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então, clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Mais uma vez, esse segundo trecho do Salmo inicia com a mesma expressão: louvem ao Senhor, não é? Pela sua bondade, pelas suas maravilhas, como Ele tem operado nas nossas vidas. A alma sedenta, Ele sacia, não é? Ele nos dá as bênçãos que precisamos. Vidas que estão nas trevas, na sombra da morte. Vidas que estão presas por grilhões de ferro, aflitas. Por que essa aflição? Por que essa prisão? Porque se rebelaram contra as palavras de Deus. Então, o ser humano ele precisa se quebrantar, se humilhar e deixar Deus ser Deus da sua vida e não ele. Enquanto ele não entender isso, ele vai ficar preso em aflição, preso aos seus próprios pecados. Desprezam o conselho do Altíssimo, né? Não valorizam a palavra de Deus. E, infelizmente, pessoas que até estão dentro de templos, frequentando rituais religiosos, que se dizem que temem a Deus, mas desprezam os princípios da santa palavra de Deus, conselho de Deus. É o que acontece? Não podem ser felizes. O coração fica abatido, abate o coração. E trabalho, se esforça, e parece que a vida nunca chega onde eles desejam. Tropeçam. Não há quem ajude quem não é possível. Todos nós somos carentes, não podemos ajudar ninguém. Todos nós estamos mancos. Todos nós estamos com enfermidades da alma. Nós não conseguimos ajudar que as pessoas sejam libertas dos seus pecados. Então, mais uma vez, a mesma expressão, quando as coisas estão muito difíceis, o salmista volta a repetir: clamaram ao Senhor, se quebrantam, se humilham,
na sua angústia. E o Senhor o que que fez? Os livrou das suas dificuldades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Esse salmo continua, depois de você ler ele todo, que esse mesmo processo se repete várias vezes. São 5 processos desse, que inicia assim: louvem ao Senhor, adore o Senhor, e termina: então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Eu quero aproveitar apenas esses 2 trechos para ressaltar como louvar ao Senhor, de modo que o nosso louvor seja verdadeiro e não apenas um ritual religioso, seja do coração realmente. Primeiramente, primeira marca do verdadeiro louvor que eu retiro desses 2 textos que acabamos de ler, tá? Diz assim: digam os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, retirou das mãos do inimigo, né? Os congregou das terras de Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Digam os remidos do Senhor. É um privilégio daqueles que foram remidos. O verdadeiro louvor tem que partir de um coração que foi remido. Somente os remidos, aqueles que foram resgatados pelo Senhor, podem verdadeiramente expressar um louvor que agrada a Deus. Não é? E eu quero reforçar essa ideia de remidos com esse texto que eu retirei lá de Tito, capítulo 2, versículo 14, que diz assim, falando sobre o Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, nós fomos remidos para servir, para ajudar o próximo. Nós fomos purificados. Nós fomos feitos um povo especial para Deus. Ele quer nos congregar como igreja para que a igreja seja um instrumento de boas obras, abençoando o seu próximo. Né? Então, o verdadeiro louvor parte de corações de pessoas assim, pessoas que foram remidas das suas iniquidades, tiveram os seus pecados perdoados, resgatados, libertos pelo Senhor. Outro aspecto, outra marca do verdadeiro louvor, quero retirar desse trecho do Salmo, quando o Salmo diz que nós nos rebelamos contra a palavra de Deus, aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, desprezam, não é? E o coração fica batido, tropeçam e não houve quem nos ajudasse, não há quem possa ajudar. Nós não merecemos ajuda porque nós estamos longe de Deus, desprezando a palavra de Deus. Nosso coração se abate por isso e ninguém pode nos ajudar. O único que pode nos ajudar é o Senhor. Ele o faz não porque nós merecemos, porque nós estamos rebeldes, nós o estamos desprezando, mas ele demonstra a sua graça. O verdadeiro louvor, então, é uma expressão que sai de um coração que reconhece que não merecia nada. E ele louva a Deus pela sua maravilhosa graça. Eu era rebelde, estava lutando contra as palavras de Deus, desprezando as palavras de Deus, o conselho do Altíssimo. Meu coração estava abatido. Eu não encontrava sentido para a minha vida. Eu vivia tropeçando. Ninguém podia me ajudar. Mas mesmo assim, no meu estado tão terrível que eu estava, o Senhor olhou para mim com amor e pela sua graça me salvou. É esse coração que sabe expressar o verdadeiro louvor. E sob graça, ainda gostaria de reforçar com esse texto de Efésios, capítulo 1, versos de 5 a 6, que diz assim: e em amor nos predestinou. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos
por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos predestinados para sermos adotados como filhos de Deus. O Senhor já nos conhecia antes da fundação do mundo. O Senhor já sabia aqueles que vão usar o seu livre-arbítrio, vão se humilhar, vão se quebrantar e vão reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. O Senhor já sabe tudo. E a esses Ele predestinou. Esses serão meus filhos. Serão meus filhos. Para o quê? Para viver para quê? Para o louvor da sua gloriosa graça. Para o louvor da sua gloriosa graça. Então, o verdadeiro louvor parte de um coração que experimentou essa graça e que é reconhecido. Mais uma marca do verdadeiro louvor está nesse trecho do Salmo. Então clamaram ao Senhor a sua angústia e os livrou da sua dificuldade, tirou das trevas, sombra da morte e quebrou as suas prisões. Esse texto de clamar ao Senhor na angústia, como eu disse, esse refrão ele se repete e ele me passa uma marca importante de um coração que verdadeiramente louva ao Senhor. Sabe qual é a marca? Humildade. Humildade de reconhecer que não tem competência para, por si mesmo, pela sua própria capacidade, podemos verdadeiramente sermos felizes. Só um coração que se humilha, que se quebranta, pode experimentar a libertação, pode se render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Somente o coração humilde. Pessoas que não têm humildade jamais vão experimentar a libertação e jamais vão louvar ao Senhor com o verdadeiro louvor. Sim, um louvor religioso, ritualístico, o verdadeiro louvor parte de corações humildes que reconhecem que por si só eles jamais poderiam sair de uma vida de angústia, de prisão espiritual. E foi o Senhor que os tirou, não foram eles mesmos com seus dons e capacidades. Estavam na sombra da morte e clamaram. Só clama quem se quebranta. Quem não se quebranta pode gritar, colocar. São meras vozes no ar. Se não sair de um coração humilde, não é oração, não é intercessão. Oração que toca o coração de Deus sai de um coração quebrantado, coração que vive a humildade. Essa é a terceira marca daqueles que verdadeiramente louvam ao Senhor. O louvor que agrada a Deus. O verdadeiro louvor. Então, queridos, eu quero relembrar os pontos do verdadeiro louvor, baseado nesses dois trechos que eu destaquei, do Salmo de número 107. Mas ainda quero reforçar que a humildade, conforme diz 1 Pedro 5,5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus concede graça aos humildes. O apóstolo Pedro está se referindo que na igreja deve haver humildade. Jovens, idosos devem se respeitar, uns para com os outros serem humildes, porque não há bênção onde não há humildade. Somente corações humildes podem louvar ao Senhor com o verdadeiro louvor. Agora sim, vamos relembrar? Primeiro ponto do verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor parte de corações que foram remidos pelo Senhor. O verdadeiro louvor parte de corações que reconhecem que somente pela graça são salvos. Eles foram resgatados
pela bondade e misericórdia do Senhor, que olhou para eles, olhou para nós e de forma graciosa, sem que merecêssemos nada, nos salvou. E por fim, o verdadeiro louvor, ele parte de corações humildes. A humildade é esta marca que alegra o coração de Deus, que faz com que o seu louvor seja verdadeiro. É exatamente nesse ponto que eu gostaria que você guardasse esta mensagem. Deus está esperando por você. Ele te criou para o verdadeiro louvor. Ele te criou para que você possa viver louvando a sua bondade e a sua misericórdia. Eu te convido a fazer isso agora, a dizer: Senhor, eu quero te louvar, porque eu reconheço que se não fosse o Senhor na minha vida, eu jamais poderia alcançar a libertação e a salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque o Senhor me remiu. O Senhor derramou a sua graça maravilhosa no meu coração. Obrigado, Senhor. E não deixe que a vaidade e a soberba entrem no meu coração. Me mantenha sempre humilde diante do Senhor. Que Deus te abençoe. Que essa mensagem fique no fundo do teu coração. E que você viva para louvar ao Senhor com o verdadeiro louvor. Deus te abençoe muito.